bem, gente? Estamos aqui no meio da feira da 451, a feira do livro da 451, no estádio do Pacaembu, no estacionamento do Pacaembu. E estamos gravando uma edição especial do Conversa de Rua, dessa vez recebendo o Leonardo Garzaro, autor de O Sorriso do Leão, O Guardião dos Nomes e o fundador também da Rua do Sabão. Então, super especial essa edição, a gente está atrasado, prometemos horário que não estamos cumprindo, mas é porque hoje é na coragem mesmo. Não se estranhe se as coisas derem um pouco mais errado do que normalmente dão, mas faz parte, é o charme do Conversa de Rua. E aí, Léo, beleza? Beleza, cara, que legal, fiquei feliz da gente estar aqui, com o estande da rua, com os livros aqui, feliz da gente estar... Finalmente chegou minha vez. Finalmente chegou minha vez. Tô feliz. Na verdade, chegou até cedo, uma vez que eu já gravei muita coisa, mas nem tudo foi ao ar ainda. Ah, então chegou cedo. Lembrando que tudo na internet é mentira. Léo, o Guardião de Nomes. Eu vou começar essa entrevista, essa conversa, com uma pergunta remetida por William Shakespeare, de Stratford upon Avon, Inglaterra. O que há no nome? O que há no nome? O que há no nome? Por que essa história de Guardião de Nomes? Por que você decidiu que o nome vai ser o centro da coisa? Pois é, obsessões, né? Obsessões de cada escritor e há um bom tempo. Eu acho que a primeira vez que eu comecei a pensar nisso, eu li lá para 2010, eu li o Caderno Mais da Folha e aí tinha... Eu esqueci o nome do autor, mas ele estava dando ironicamente. Ele estava dando uma entrevista, mas ele é conhecido, é de divulgação científica. Daqui a pouco eu lembro o nome, ou quando acabar eu vou falar, muito bom o nome. Mas guardem o adendo dessa conversa de rua. E aí ele mencionava que você dar um nome é você criar oficialmente uma palavra na língua. E isso é no idioma. E isso é feito de forma despretensiosa. E dali foi a primeira vez que eu comecei a pensar sobre nomes. E aí eu estava escrevendo um outro livro, um livro que nunca saiu, e ele estava enroscado. E aí eu peguei para ler o Guardião de Rebanhos, o Guardador de Rebanhos, para ver se saía alguma coisa. E aí me veio um estalo, o Guardador de Nomes, veio dali. E aí só essas palavras, o Guardião de Nomes, aquilo que nem uma massinha de bolo, eu comecei a esticar e isso foi virando cada vez mais uma obsessão, porque esse tema dos nomes ele é infinito. Então ontem, por exemplo, eu descobri com uma leitora aqui que em Angola existe o nome de casa que se dá para criança e existe o que eles chamam o nome da cédula, que é o nome do RG, o nome do RG, exatamente, e que a criança angolana vai para a escola e que muitas vezes ela acha estranho, acha esquisito ela ter esse nome da cédula que não é o nome da casa. Então ela recebe um nome como Alegria, Chuva, baseado no nascimento dela, que é o nome da casa, mas um nome da cédula que é, por exemplo, Miguel Tavares Lucas. E aí, e isso a gente encontra em todas as culturas, em todos os idiomas, então é um tema que eu pesquiso e ele não acaba. E virou esse projeto impossível que é escrever um livro que contenha a história dos nomes, que é um projeto grande demais para qualquer livro que eu humildemente tentei escrevê-lo. Eu vou te dar agora a opção que eu dou pra todo mundo que eu entrevisto. Quem quer contar a história dele? Você quer que eu conte ou você quer contar? Não, você leu o livro? Eu li, óbvio que eu li o livro. Eu tenho responsabilidade jornalística. Ok. Não, mais ou menos. Mas eu li sim, eu leio os livros antes de fazer a entrevista. Eu vou contar e você me corrige. Tá bom, beleza. Combinado. Bom, mas a história principal, ele tem várias histórias que depois se cruzam. Fala da capa também, que é legal. Claro. Ele tem várias histórias que se cruzam. E a primeira história é a de um barão, o Barão Álvares Corrêa, que ele dá o nome em tudo que nasce na terra dele. Ele tem 6 filhos nascidos homem, mas ele dá nome
nos animais, nas famílias dos empregados, ele simplesmente nomeia, é uma forma de poder, de patriarcado. E vai nascer o último filho, e ele já tem uma certa idade, e ele entende que aquele vai ser o último nome que ele vai registrar, uma assinatura na obra dele. E ele está ali pensando qual vai ser o nome, quando a esposa vem falar com ele com muito jeito e diz que se daquela vez ela pode dar o nome, porque ela sonhou com Santo Antônio, e Santo Antônio diz que aquela criança tem que chamar Antônio. E se ela pode dessa vez dar o nome? E o barão diz que não, e que de jeito nenhum. Primeiro porque é ele que dá os nomes na terra dele, enfim. E depois porque Antônio é o nome de um antigo noivo dela, e que aí que muito menos. E aí o casal vai ter uma disputa. Ao mesmo tempo, tem outra história, que é de um anão, mas ele é um anão porque ele nasceu gigante e nunca mais cresceu. E de uma criança gigante, um bebê gigante, ele se torna um adolescente mediano e um adulto de baixa estatura, um adulto anão. Mas ele foi batizado pelo guardião de nomes como Próspero. E ele tá voltando para a terra dele, onde ele foi expulso, para reconquistar, para fazer uma reconquista medieval. E ao mesmo tempo tem as histórias das pessoas que vão procurar esse guardião de nomes, que é uma espécie de curandeiro, que vão procurar para trocar de nome, para resolver um problema de saúde, enfim. Então, por exemplo, uma mulher que ela teve um noivo e ela se apaixonou por ele, e ele diz que chama John Diamond, ela está encantada que ela vai ser a senhora Diamond, e perto do casamento ele revela que na verdade o nome dele é Claudinei. E aí ela quer desmanchar o casamento, e no fim ela vai pro guardião de nomes ver se ele troca o nome do noivo de Claudinei para John Diamond. Isso tudo é o guardião de nomes. Esse é o romance. A história ela tem uma trama bastante rica, né? Complexa, no sentido de que tem essa história principal, né, do Guardião de Nomes, tem essas histórias que vão entremeando das pessoas que vão até o Guardião de Nomes, a coisa vai se desenvolvendo aos poucos, tem certos retornos, né? Porque você acaba descobrindo, por exemplo, como nasceu o atual Guardião de Nomes só mais lá pro final, que é revelada a situação do filho do barão. Então é uma estrutura muito interessante, né? Uma estrutura não muito linear, mas não muito usual. Quem assim serviu assim de inspiração? Porque eu percebo tem um certo toque de Borges, um certo toque de Saramago no seu estilo. Tem um autor assim que você acha que teve uma influência mais pesada assim na sua escrita? Ou você é o primeiro autor original da história da face da Terra? Eu acho que fica. Eu vou falar que sim, mas depois a gente corta dessa parte. Enfim, a gente vai pegando um pouco de todo mundo, né? Então a questão da estrutura, ela veio principalmente do Mário Vargas Llosa, que eu lendo eu tenho a impressão que ele, em todo livro, ele tenta criar uma estrutura nova, e eu acho isso fascinante. Então eu acho que, em relação à estrutura, o Tia Júlia e o Escrivinhador é a referência, porque ele vai sentir. E na escrita, eu acho que eu bebo muito no Gabriel Garcia Marques. Eu também bebo muito. No Saramago, claro. São os autores que eu mais li. E o resto é um pouco de tudo. E a gente vai dando o nosso tempero, né? O Guardião dos Nomes tem uma coisa também que eu achei interessante, que a figura que começa a história é o Barão, que é essa figura do patriarcado, né, clássico, praticamente colonial. A data é meio incerta, eu percebo que propositadamente incerto, né, a data em que os fatos se As passam. localidades também. Tem coisa que se mistura, você tem referências a coisas que são recentes, mas de repente você está fazendo referência a coisas da República Velha, né? O livro, a história, ele tem vários tempos dentro do livro. E isso foi bem difícil de fazer, porque, então, por exemplo, quando eles chegam e abrem a casa que o barão, que o Guardião de Nomes está morto, essa é a primeira cena, então não é spoiler, isso está se passando ali mais ou menos em 1950, que eles estão lembrando do nascimento, que ali está mais ou menos em 1920. Então
Então tem camadas temporais que eu tive que ir trabalhando dentro do livro. E daí tem essa figura do barão, que é esse patriarcal, que é o cara que começa a dar os nomes, depois ele é sucedido pelos guardiões de nomes, meio que nessa função, que são figuras públicas, né? Ele começa como um escrevente, um escriturário. Então tem uma coisa aí do poder, dando todo o discurso do livro, né, de que o nome determina posições sociais, o nome é capaz até de determinar identidade e futuro. Tem aí uma crítica, eu estou lendo demais, a essa questão de que as estruturas de poder convencionais, o patriarcado, o poder econômico e socioeconômico e até o poder político, que vai ser adquirido com a função pública, ela acaba sendo uma forma de você martelar a identidade das pessoas. Você acha que a identidade das pessoas ela é determinada hierarquicamente dessa forma? É uma pergunta. Eu acho sim, mas eu não pensei nisso quando eu fiz o livro. Eu acho que alguém como o Barão Álvares Corrêa, alguém que é um barão, que nasce para ser um primogênito, herdeiro de uma vasta propriedade, a personalidade dele é moldada nessa direção, né? E assim, então, mas isso só aconteceu, não foi algo que eu pensei. O que eu pensei foi o quanto a nossa personalidade é determinada pelo nosso nome, que conversei com muita gente já sobre nomes e muita gente tem um nome esquisito e que é um nome diferente, que a pessoa não gosta do nome quando ela é criança, quando ela é adolescente, porque sacaneiam ela por conta do nome. Depois de um tempo aquilo se torna tão inerente à personalidade dela que ela acaba não querendo mudar o nome, por mais que ele seja um nome curioso. Então o nome é personalidade, algo que sim, aí foi proposital. E em questão a relações de poder e o nome, para mim é impossível falar sobre nomes sem falar sobre relação de poder, porque no Gênesis, quando Adão está dando nome para as coisas em outros livros sagrados, quando você dá o nome para um cachorro, quando você nomeia, aquilo é seu. Então é inevitável falar de patriarcado, de posse quando você fala de nomes. Eu pensei muito nisso enquanto eu estava lendo, porque o tema não é tratado de forma direta, explícita no livro, mas eu pensei muito na questão das pessoas trans, né? Porque o processo de você adotar um novo nome de acordo com o seu gênero é um momento assim que as pessoas trans que eu conheci e que conversaram comigo é muito libertador. É o momento que finalmente você está, assim, é um marco no caminho de você se tornar a pessoa que você sente que é realmente. E essa coisa do nome imposto, né, eu acho que realmente é uma forma de imposição, uma forma de opressão, né, poder determinar seu nome é esse. Sem dúvida. E esse é seu nome, esse é seu papel nessa sociedade, né? Não só as pessoas trans, mas também os papas, quando ele se torna papa, os escravizados, né, eles eram batizados pelo Senhor. Isso mesmo. E também os reis, ele não chamava Alexandre I, ele se torna Alexandre I quando ele se torna rei. Então existe também o mudar de nome, também tem uma carga muito grande de você tornar-se quem você é. Verdade, não é? totalmente. Essa é a minha paixão pelo tema dos nomes, que quando você começa a mexer nisso, você percebe que ele é um tema que ele está em tudo. Até na questão artística, né? Tem a questão do pseudônimo, a pessoa se torna um artista no momento que ela passa o seu nome. Meu nome de verdade não é Felipe Damorim, mas eu não vou falar qual é. Mas tem, né? Isso. Ou as pessoas que se escondem atrás do nome também, como, por exemplo, uma prostituta que usa um nome de guerra, o nome dela mesmo, ela preserva o nome real dela e usa um nome de guerra, um nome para aquela atividade, para aquela profissão. Então, e o nome de guerra surgiu por causa de guerra, né? É uma tradição, você pega os imperadores romanos, o cara vai se chamar Júlio, não sei do que, germânicos, anglicanos, que são nome de lugares que ele conquistou. O nome deles, você não sabia disso? Mas os imperadores romanos têm nomes gigantes, que são lugares que ele vai conquistando, ele vai adquirindo nomes para poder celebrar. E aí vira o nome dele. Vai virando o nome dele. É isso, tá em tudo. Nomes estão em tudo, é maravilhoso, né? É
Então, isso é o Guardião de Nomes. Vamos falar também do seu primeiro livro, que no entanto não foi esse, né? Foi O Sorriso do Leão. Também um dos primeiros livros publicados na Rua do Sabão. O Sorriso de Leão é um livro infantil, né? Conta a história, a saga da família Valente, uma família conhecida pela bravura, só que daí tem um filho que não é tão valente. Continue. Covarde, né? Então a ideia, o plot seria esse, né? O menino covarde da família valente. Então eles não são só valentes, eles são a família mais valente do mundo. Se dizem a família mais valente do mundo, dizem que eles são descendentes dos romanos, que eles que colonizaram a terra, que eles que Esgravaram. E recontam as histórias. Eles dizem que Jonas e a baleia era Jonas Valente, que na verdade ele que comeu a baleia. Eles contam esse tipo de história. E diante de tudo isso, tá lá o Frederico Valente, que ele tem medo de tudo. Ele tem medo de panela de pressão, ele tem medo de bomba, ele tem medo de bater, tem medo de apanhar, tem medo de briga. Ele tem medo de tudo. Pra ser justo, eu tenho medo de panela de pressão. E se eu ouvi uma entrevista do Lourenço Montarelli falando que ele tinha medo de panela de pressão? Panela de pressão é um assustador, velho. E aí ele tá ali naquela idade, entre 12 e 13 anos, que você não quer ser igual a sua família, mas você não sabe bem também o que você quer ser, com medo de tudo nessa saga familiar, e esse foi o meu primeiro livro. Aí, claro, ele vai continuar a história, então esse é o cenário, e aí quando ele tem um tio, que é o tio Adoniran, que é um inventor, né, o Adoniran Valente, uma hora o tio some, e a família não está muito preocupada e ele sente que ele precisa ir atrás do tio, e essa vai ser a jornada do herói do Frederico Alberto. É um livro cheio de peripécias, né? E tem inclusive essa coisa dos problemas matemáticos inseridos no livro, que na verdade quem foi que fez os problemas? Eu fiz com a ajuda de uma matemática. Eu fui atrás de um matemático para me ajudar. Encontrei uma matemática, esqueci o nome dela, meu Deus do céu, mas eu posso consultar o livro. Foi É muito complicado gravar os livros. a Karina Aguiar. A Karina Aguiar fez ela me ajudou com matemática, porque ela me deu muitos instrumentos, assim, você sabia que tem esse teorema, funciona assim, esse tipo de triângulo, para ajudar a criar os desafios matemáticos e as soluções dele dentro do livro. Inclusive, quando foi lançado, né, a gente fez um desafio, né, que quem solucionasse um enigma matemático dentro do livro ganhava um prêmio em dinheiro. Você não tem que solucionar os enigmas matemáticos para ler o livro, tá, gente? É um bônus na história. A última coisa que a gente faltava é livro que tem que resolver enigma para conseguir ler. Embora Mandíbula de Caim seja meio essa proposta, né? Talvez seja a nova onda a ser seguida. Nos dois livros, e é interessante porque são duas obras que, em tese, elas divergem, né? Uma é uma obra infantil, a outra é um livro bem mais complexo, né? Para um leitor mais adulto, né? Mas eu percebo certas semelhanças, né? O Guardião dos Nomes também tem bastante essa coisa da peripécia, né? Dos acontecimentos que surpreendem e movimentam a história. E também tem um tema muito importante de família, né? O Sorriso do Leão é centrado em cima da questão da Valente. O Guardião dos Nomes, o dilema crucial do personagem é o lugar dele nessa família, né? Essa família que carrega esse nome poderoso. Você acha, novamente, isso é algo que foi muito consciente da sua parte? Ou você acha que é só um tema para você acaba sendo levado? Eu acho que aí são aquelas coisas que o escritor não consegue esconder. Então, primeiro que eu sempre fui muito próximo da minha família, eu logo cedo formei uma família, e isso acaba transparecendo, assim, né? Acaba transparecendo na obra. A gente não consegue fugir de quem a gente é. Se eu fosse um homem solitário, talvez todos os meus personagens seriam homens solitários, enfim. Mas ao mesmo tempo acho que isso é um tema literário que, quanto família, é um tema literário que você pode mexer,
séculos e séculos de literatura vão mexer nesse tema e ainda vai ter o que escrever aí dentro. Aliás, eu não tinha pensado nisso até você mencionar, não se pode fugir de quem se realmente é, meio que é o tema dos livros também. Também. E agora outra coisa, né, que tem uma frase do Mazzaropi que eu acho ótima, o Mazzaropi, o cineasta, o ator, que ele falava: cinema é ação, companheiro, não é meditação não. E aí a questão das peripécias, eu não sirvo para escrever aqueles livros, são páginas e páginas de reflexões. Eu gosto de uma voz do personagem, mas tem que haver um núcleo de ação nos livros, senão o livro é insuportável. Né? Faz sentido. Não é? Tem que ter uma guerra, tem que ter uma aventura, tem que ter uma jornada do herói. Enfim, até agora, pelo menos, sempre teve. Robert Musil não foi uma influência, né? 1000 páginas de digressão. Não dá, né, gente? Como foi que foi o processo de escrever, Léo? Como é que você escreve um pouco todo dia? Você escreveu um jogo tudo de uma vez só? Foi diferente de um livro para o outro? É sempre do mesmo jeito para você? Eu me descobri como... Primeiro, eu acho que assim, você ser um escritor profissional é diferente de você escrever. Assim como é diferente de você jogar bola no final de semana e você jogar futebol profissionalmente, você ser um atleta profissional. Então, acho que é preciso ter uma disciplina de escrita, embora existam grandes livros que não foram feitos assim. Mas, então, a literatura começa de verdade para mim, fora escrever um conto, escrever um poema, quando eu começo a escrever todos os dias. E aí tem um jeito de escrever muito meu, então eu escrevo sempre à mão no livro, eu escrevo sempre à mão e eu escrevo sempre em pé, e eu escrevo todo dia, então eu escrevo na parede. Um sorriso do leão na parede mesmo, lápis na parede, na tinta. Isso parece péssimo pra coluna. Então escrevi ali na parede, e aí gravo o livro, termino, tinha que apagar na época a parede inteira, dava muito trabalho. Depois eu comecei a colar umas folhas de papel manteiga na parede. Mas enfim, é isso, eu escrevo o livro na parede, em papel, a lápis, termino, aí gravo ele inteiro lendo, aí digito ele inteiro, e aí vou arrumando, aí depois imprimo o livro, digito ele inteiro de novo, e assim o livro vai saindo. E esse processo, aí uma convicção pessoal, que antigamente os clássicos, os livros que eu amo, eles são escritos na máquina de escrever. Sim. E na máquina de escrever, você datilografava o livro inteiro e depois datilografava de novo. E esse era o processo de escrever. Então, e eu acho que isso ajuda a literatura a ter mais qualidade. Você escrever, reescrever e não usar o computador já de largada. Você guarda esses manuscritos? Guardo. Legal. Guardo, tem fotos, e depois quando eles viram cadernos, os cadernos foram guardados também. O Sorriso do Leão ele foi mais curto, mais simples. Agora, o Guardião de Nomes, o manuscrito mesmo tinha mais de 1000 páginas. Digitado eram mais de 1000 páginas que foram sendo cortadas para chegar nessas 413 e muitas histórias ficaram. Então é esse o processo. Bem particular. Eu achei bastante assustador esse método e até mesmo preocupante, mas eu escrevo todos os dias eu acordo super cedo e escrevo, e meu dia começa depois que eu escrevi. Você está escrevendo alguma coisa agora? Tô quase terminando. Você teve 100% de aproveitamento até agora? Você escreveu, usou, você teve algum processo, já de algum livro que não deu certo e desistiu? Sim, 2 livros, né? Ficaram pelo caminho. Tem um livro pronto que eu não publiquei, mas eu pretendo voltar a ele porque ele é literatura experimental, então sabe quando você... Quem sabe um dia eu publico e achem ótimo, eu me arrependo de ter demorado tanto, mas ele chama A Casa Sem Relógios, é um livro todo... Eu lembro disso. Você conversou comigo sobre isso? Pois é, meio esquisito. A gente não se conheceu hoje, viu, gente? E tem um livro que eu me perdi, que é um livro sobre circo, que eu escrevo muito, assim, eu sou muito prolífico.
outros dizem que eu sou escritor de fôlego, então eu escrevi muito também, eu escrevi umas 400 páginas desse livro sobre o circo e que ficaram pro mar morto da literatura, como dizem. Você terminou essas 400 páginas? Não, eu me perdi. É um troço tipo Castelo, a obra incompleta de Kafka. Gente, é 300 páginas e ele não estava nem perto de chegar na metade da história. Por aí, eu me perdi. Aí tem um capítulo que é 80 páginas, outro curto. É um jogo. E parede, e grava, e digita, e tá lá no arquivo do computador. Que sei lá o que vai sair daqui. Bom, leitores, não se preocupem, porque eu prometo ser um amigo como Max Brode. Se alguma coisa acontecer com o Léo, todo o lixo dele vai ser publicado. Que sofrimento. Não se preocupem. Max. Bom, isso foi os livros, né? Vamos falar da editora. Porque, além de ter publicado pela Rua do Sabão, você é o fundador da Rua do Sabão. Você, Sim, verdade, mas eu tento minimizar a minha responsabilidade sobre isso. O café que a gente tomou na padaria Grilo. Por que você tomou uma decisão tão equivocada quanto de abrir uma editora e tentar ganhar a vida vendendo livros no Brasil? Você não tem ninguém na sua vida para te dar conselho? Pois é, essa é uma pergunta. Como eu decidi ser um editor? Bom, em parte. Essa pergunta. Há temas que eu não quero falar dentro dessa história, como você bem sabe, mas enfim. O que. Eu pensava que como editor você se. Como escritor, você põe tanto de si na literatura e no livro, e você lê tanto para escrever. Eu leio tanto, eu me dedico tanto ao livro que parecia pouco tudo isso ser só pro meu livro. E também então primeiro existiam livros que eu sempre publicar, mas eu gosto disso de negócio, de comprar, de vender, de estruturar uma empresa. Isso é também, eu sempre pensei que isso podia ser uma forma de arte. E também eu pensava, poxa, É divertido ser editor, né? Ver lá, escolher livros, conversar com gente. É uma delícia estar no mercado. É uma delícia saber como as coisas funcionam por dentro. E também, às vezes você gasta 5 anos para escrever um livro, para você mandar para as editoras e todo mundo torce o nariz. Então as coisas se juntaram, a paixão de ler, a paixão de escrever, de conhecer o mercado por dentro. Tudo isso se tornou a editora Rua do Sabão. E é aquilo, você pode ter uma ideia. Quando você encontra alguém, que no caso foi você e o Vinícius, Que tem pouca capacidade de julgamento. Vamos, Que é fácil de se enrolar. Aí você vai, né? Porque você tem uma ideia, por mais cretina que ela seja. Você encontra 2 amigos que topam, nada te segura depois disso. Verdade, isso é um perigo. É um perigo. Mas é interessante que eu estava pensando nisso. Você tem um amor pela literatura, né? Que vai ter a pessoa que vai querer ler e gosta de ler. Tem um amor pelo livro, que é aquela pessoa que vai ser o bibliotecário, que vai construir aquela biblioteca. E tem um amor pela produção de livro, que é um fator diferente, que é o que leva a pessoa a ser livreiro ou editor, né? Então... E essas coisas, elas se comunicam, mas é engraçado que elas nem sempre se encontram também, né? A gente conhece gente que é livreiro, trabalha no mercado editorial há anos, mas não particularmente gosta de ler até, né? Sim. Não é nosso caso, a gente gosta. Mas ao mesmo tempo eu encontro muito, acho que as pessoas não sabem, mas eu encontro muito escritor nesse mercado. Sim. Por exemplo, muita gente acho que não sabe, mas o Mia Couto é editor. Sim. O Saramago é editor. Saramago começou como editor, né? Eu estava lendo outro dia, revendo um livro que eu ganhei de presente em 2000, que era uma coletânea com uma edição da Rocco, que era Frankenstein, o Médico e o Monstro e Drácula, publicado em 2000. A tradutora Adriana Lisboa, que hoje é uma autora famosa, premiada. Então você pensa, o Julian Fuchs estava antes trabalhando, traduzindo, revisando para a Companhia das Letras. Então tem muito escritor dentro desse mercado.
Porque você junta todas as coisas, e é uma delícia, você tá lá. Porque você ama livros, né? O cara que vai lá e vai dedicar parte da vida de escrever, ele leu antes. Ele gosta de livros, ele gosta de editores. Todo escritor que eu conheci, que a gente conheceu e conversou, é interessante porque eles sempre tem alguém que eles querem pedir pra gente publicar. Ó, e sabe o que seria legal publicar também? Tal e tal autor. Vai atrás desses nomes omitidos por fins mercadológicos. Alguns a gente vai tentar publicar mesmo. Então é uma coisa que vem, né, junto com o pacote, esse interesse. Pois é, então a questão é não querendo conduzir as suas conclusões, né? Mas se diria que a coisa de fundamental nasceu por parte do seu processo criativo como escritor. Isso, sim, porque também é um pouco difícil você escrever sem... No meu caso, a segurança que eu tenho como publicar aquele livro me ajuda a me lançar o projeto, sabe? Porque a insegurança editorial, a insegurança de um escritor em ser publicado ou não, eu acho que isso é muito produtivo para o escritor. Porque você tem que lutar muito, Então você saber que seu livro vai sair, isso te ajuda. E por isso que aí como editor, para os escritores que a gente publica, eu sempre tento dizer para eles, cara, o que você escrever a gente vai publicar. Se concentre em escrever bem. É bom isso para o artista, saber que ele vai dar vazão. É verdade, inclusive entrando nesse assunto, eu não te contei isso, e obviamente eu não contei para todos os espectadores, mas eu tenho um elogio para te passar. Quando a gente fez o evento na Livraria do Mon, que eu conversei com o João Lucas Duzzi, é o autor da Rua do Sabão, que publicou O Diabo na Rua, e tem uma entrevista dele no Conversa de Rua que é sensacional, procuram aí para assistir. E o Duzzi elogiou, dizendo que uma coisa que fez ele gostar de publicar com a gente, que fez ele curtir, foi o fato que, conversando com você, ele viu que você realmente leu o livro dele, você realmente gostou, você se empolgou. Você fez ele se sentir muito confortável como escritor dentro da editora. Não ficou sendo aquela relação de editora, tipo, ó, contrato, entrega livro, não sei mais de nada, só conheço o teu nome e tal. Ele sentiu que meio, não. Ele elogiou muito a gente. Ele falou, cara, é uma editora que lê, é uma editora que tá prestando atenção no que o escritor tá produzindo, tá dando apoio para eu produzir. Que legal. Então, aquela figura clássica do editor, do José Olimpo, que, por exemplo, tem uma história que eu adoro, tem um manuscrito do Graciliano Ramos, datilografado, e o título era O Mundo Coberto de Penas. E aí tá riscado e escrito Vidas Secas. E quem trocou o título de O Mundo Coberto de Penas para Vidas Secas foi o José Olimpo. Obrigado, José Olimpo. Pois é, a gente publicou O Polvo, do Diogo Santiago, e o título original era... meu Deus. A Lula? Molusco? Não, o título era... O Mundo Coberto de Tentáculos. Há um certo segmento de público que ia comprar um livro com esse nome. O título era Triste Fim de um Bibliotecâmano Anônimo. Não, complicado. E aí eu troquei o título por O Polvo. E então esse papel clássico do editor é uma delícia, e é por isso também que a gente é obrigado a publicar poucos autores nacionais, porque para a gente fazer esse trabalho tem que ser em 10 livros por ano, nós dois, cada um 5, porque senão você não consegue, senão é fábrica de livros, né, não é editora. Justo. E você é o meu editor, para quem não sabe quem edita, quem eu vou lá e falo, agora Felipe, você vai ser o meu editor, eu vou conversar, o livro é assim, é assado, é você que faz esse papel. Verdade, a responsabilidade é minha, gente, não dá pra ficar eu sou grato. Realmente, e vamos tentar aí convencer, ver se sai esse livro sobre esse circo, ver o que tem como fazer. Mas saiu sobre o estagiário, aquele que eu levei. Eu lembro dessa história. Cadernos riscados, vai assim a história, assim, aí corta assim, um gráfico. Se funcionou o que ele me contou, vem um livro muito interessante aí. Mas não põe a mão no fogo, vamos ver se a gente publica ou não. Nada é garantido. Léo, obrigado. Obrigado por ter participado desse Conversa de Rua. Obrigado pelos 2 livros. Obrigado pelo convite para fazer essa editora junto de você.
Obrigado pelos anos e anos de amizade também. Eu que agradeço. Aproveitar que a gente está falando da editora, lembrar também do Vinícius Oliveira, que é sempre o homem por trás das câmeras, mas que é nosso amigão, tá sempre por aqui. Também conhecido como Senhor Sabão. E... Aê! E obrigado pelo convite, foi muito legal. Muito bom, valeu gente, sigam a Rua do Sabão aqui no YouTube, tem aí um bagulho que você aperta e daí você é notificado sempre que tem um vídeo novo. E se inscreve, a gente tem Instagram, a gente tem Facebook, tem TikTok em que a gente corta isso aqui para ficar mais inteligível. Enfim, continua acompanhando a gente, Feira da 451 rolando até domingo. Tem a gente aqui, tem nossos livros, tem mais autores, o Luiz Biagioni vai estar aqui, o Ricardo Tiesi também, o João Lucas Duzzi, o Thiago Novaes lançando o Baleias no Deserto. Vem ver a gente, eu tô aqui ainda, o Léo também, tá muito divertido e é isso. Obrigado pela atenção e Obrigado. até mais. Até mais.